Deixe de lado, por um instante, tudo o que você já ouviu sobre prosperidade. Santa Teresa nos confia um segredo divino, uma chave oculta em Mateus 6,31, capaz de reescrever sua história financeira. Você já se perguntou por que a preocupação com o dinheiro parece um ciclo sem fim? E se a liberdade que você tanto busca não estiver no acúmulo, mas em uma entrega que desafia a lógica humana? O que essa revelação de Santa Teresa desperta em sua alma? Você acredita que uma única passagem bíblica pode realmente ser o ponto de virada para seus problemas financeiros? Compartilhe sua primeira impressão aqui nos comentários. Vamos iniciar essa jornada de descoberta juntos. Esta não é apenas uma mensagem, é um chamado urgente para despertar sua alma da letargia espiritual que a preocupação material impõe. Vivemos em um mundo que grita incessantemente aos nossos ouvidos que precisamos de mais, que somos definidos pelo que possuímos, pelo que podemos comprar, pelo status que exibimos. E nesse ruído ensurdecedor, a voz de Deus, que sussurra a promessa de provisão e cuidado, torna-se quase inaudível. Santa Teresa, com sua profunda intimidade com o divino, rasga esse véu de engano e nos mostra uma verdade tão simples quanto revolucionária, contida nas palavras de Cristo em Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Parece contraintuitivo, não é mesmo? Como a solução para a falta pode ser a ordem de não se preocupar com ela? Aqui reside o primeiro grande mistério que a santa nos ajuda a decifrar. A preocupação, essa ansiedade que corrói a alma e adoece o corpo, é, em sua essência, uma forma de ateísmo prático. É declarar com nossas emoções e atitudes que Deus não é poderoso o suficiente, que sua promessa não é confiável, que estamos, no fim das contas, sozinhos e desamparados neste universo. Cada vez que nosso coração se aperta com o medo do amanhã, cada vez que o extrato bancário negativo nos rouba o sono, estamos, sem perceber, duvidando do Pai que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo com uma glória que nem Salomão, em todo o seu esplendor, pôde igualar. Santa Teresa não nos fala de uma fé passiva, de um sentar e esperar que o dinheiro caia do céu. Ela nos fala de uma fé operante, uma confiança ativa que se traduz em nossas ações diárias. É no pequeno gesto de agradecer pelo pão que temos hoje, em vez de lamentar pelo que faltará amanhã, que a semente da provisão divina começa a germinar. É na decisão consciente de substituir o murmúrio da escassez pela oração da confiança que os canais da graça se abrem. A revelação teresiana sobre Mateus 6,31 é um convite a uma mudança radical de perspectiva, mudar o foco do problema para o provedor. A sociedade nos ensinou a focar na falta, a fazer planilhas de dívidas, a contar os centavos que não temos. Cristo, através de Teresa, nos chama a focar na fonte inesgotável de toda a riqueza. O universo não opera na lógica da escassez, mas na da abundância. A escassez é uma ilusão criada pelo medo e alimentada pelo ego. Quando nos preocupamos, estamos vibrando na frequência do medo e, como um ímã, atraímos mais daquilo que tememos. A oração da confiança, por outro lado, nos sintoniza com a frequência da abundância divina. E então, as soluções aparecem, as portas se abrem, as pessoas certas surgem, as ideias criativas florescem. Não é mágica, é lei espiritual. A cura dos problemas financeiros, portanto, não começa no banco, mas na alma. Começa quando você, no silêncio do seu quarto, decide entregar o controle que você nunca teve. É um ato de rendição, um reconhecimento humilde de que nossa inteligência, nossa força de trabalho, nossos talentos, tudo isso é dom de Deus e só pode florescer verdadeiramente quando colocado a serviço de seu plano, sob sua proteção e com sua bênção. A preocupação é como tentar dirigir um carro olhando fixamente para o banco de trás. Você perde a visão da estrada à frente, dos sinais, das oportunidades, dos desvios necessários.
A confiança, por sua vez, é entregar o volante a Deus, sentar-se no banco do passageiro e desfrutar da paisagem, sabendo que o motorista conhece o destino e o melhor caminho para chegar lá. Santa Teresa nos ensina que essa entrega não é um ato único, mas um exercício diário, uma escolha renovada a cada manhã. Acordar e dizer: Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti. Minhas finanças, minhas dívidas, minhas necessidades, eu as coloco em Tuas mãos. Guia-me, inspira-me, usa-me. Essa oração simples, feita com o coração, tem o poder de mover montanhas de dívidas e abrir vales de prosperidade. É um treinamento para a mente e para o espírito, desaprendendo os padrões de medo que nos foram ensinados e aprendendo a linguagem da fé, que é a linguagem do reino de Deus. A inquietação mencionada por Jesus é um veneno. Ela nos paralisa, bloqueia nossa criatividade e nos impede de ver as soluções que muitas vezes estão bem à nossa frente. É um estado de guerra interior, onde nossa alma está em constante conflito com a realidade, tentando controlar o incontrolável. A paz que Cristo oferece, a paz que Santa Teresa viveu e ensinou, é o fruto dessa confiança. É uma paz que não depende das circunstâncias exteriores. Uma paz que pode coexistir com a conta bancária no vermelho, porque sabe que o verdadeiro tesouro não está neste mundo. E, paradoxalmente, é essa paz, essa tranquilidade interior que nasce da fé, que se torna o terreno fértil para que a prosperidade material também possa florescer. Porque uma mente em paz é uma mente criativa, uma mente que encontra soluções, que inspira confiança nos outros, que trabalha com alegria e excelência. Portanto, a chave que Santa Teresa nos revela em Mateus 6,31 não é uma fórmula para ganhar na loteria, mas um caminho de transformação interior que, como consequência, se manifesta em todas as áreas da nossa vida, inclusive na financeira. É um convite para deixar de ser escravo do dinheiro e se tornar filho de um pai infinitamente rico e generoso. É entender que a verdadeira segurança não está em um cofre, mas na palma da mão de Deus. Mas como, na prática, vivemos essa fé quando as contas se acumulam e a pressão se torna insuportável? O que acontece quando a nossa humanidade grita mais alto que a nossa fé? É exatamente nesse ponto de ruptura que a verdadeira jornada espiritual começa e o segredo de Teresa se aprofunda, revelando-nos que a provisão divina muitas vezes se esconde nos lugares que menos esperamos. A jornada da fé, em meio à turbulência financeira, é sem dúvida o teste mais concreto da nossa espiritualidade. É fácil dizer: eu confio em Deus quando a despensa está cheia e as contas estão pagas. A verdadeira prova, o verdadeiro ato de fé, acontece no deserto, quando o maná de ontem acabou e o de amanhã ainda não apareceu. É aqui que as palavras de Santa Teresa, iluminando Mateus 6,31, deixam de ser uma bela teoria para se tornarem um manual de sobrevivência espiritual e prática. A aplicação cotidiana dessa confiança começa com a santificação das pequenas coisas, um conceito profundamente teresiano. A forma como você lida com o pouco que tem nas mãos hoje determina o muito que Deus poderá lhe confiar amanhã. Você agradece pela xícara de café que pode tomar pela manhã? Ou reclama porque não pode ir àquela cafeteria famosa? Você abençoa o trabalho que tem, mesmo que não seja o dos seus sonhos, ou passa o dia murmurando e se comparando com os outros? Cada ato de gratidão, por menor que seja, é uma declaração de fé. É dizer ao universo e a Deus: eu vejo a tua provisão aqui e agora. Eu reconheço a tua mão no pouco, e por isso me torno digno do muito. A passagem bíblica que estamos explorando, Mateus 6,31, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. É um convite direto para vivermos no presente. A ansiedade financeira se alimenta de duas fontes tóxicas: o arrependimento pelo passado e o medo do futuro. Passamos horas remoendo decisões financeiras erradas que tomamos e outras tantas horas projetando cenários catastróficos para o amanhã. Nesse processo, esquecemos de viver o único tempo que realmente existe e onde Deus atua: o hoje.
Viver a fé no cotidiano é trazer a mente de volta para o agora. É perguntar-se: neste exato momento tenho o que comer? Tenho o que beber? Tenho o que vestir? Se a resposta for sim, então, neste exato momento, a promessa de Deus se cumpriu em sua vida. E o milagre é que a vida é feita de uma sucessão de agoras. Ao focar em ser fiel e grato no agora, você constrói um futuro de fidelidade e gratidão. Além disso, a fé operante se manifesta na nossa administração dos recursos. Confiar em Deus não significa ser irresponsável. Pelo contrário, a verdadeira fé nos inspira a sermos os melhores administradores possíveis dos dons que recebemos, sejam eles financeiros, de tempo ou de talento. É fazer um orçamento não com um espírito de escassez e medo, mas com um espírito de sabedoria e ordem, pedindo a Deus que multiplique cada centavo e o direcione para onde Ele deseja. É procurar trabalho com a confiança de que Deus já preparou a porta certa, e não com o desespero de quem acha que precisa aceitar qualquer coisa. É ser generoso, mesmo quando se tem pouco, porque a generosidade é o ato de fé mais poderoso que existe. Ela quebra o domínio do egoísmo e da mentalidade de escassez, abrindo as comportas para que o fluxo da abundância divina circule através de nós. Quando doamos nosso tempo, nosso talento ou nosso dinheiro, estamos declarando que confiamos que a fonte é inesgotável. Santa Teresa entendia que a oração é o combustível para essa vida de fé. Mas não apenas a oração formal, rezada em momentos específicos. Ela nos ensina sobre a oração contínua, a transformação de cada ato, cada pensamento em um diálogo com Deus. Enquanto você trabalha, pode oferecer seu esforço a Deus. Enquanto paga uma conta, pode agradecer a Deus pela capacidade de honrar seus compromissos. Enquanto cozinha, pode pedir a Deus que abençoe e multiplique o alimento. Essa atitude transforma a rotina mais monótona em um profundo exercício espiritual e mantém nossa mente conectada à fonte da provisão. É um erro pensar que a solução para os problemas financeiros virá de forma espetacular, como um tesouro encontrado no quintal. Na maioria das vezes, a provisão de Deus se manifesta de maneiras sutis e ordinárias. Uma ideia para um novo negócio que surge durante o banho, um amigo que oferece uma oportunidade inesperada, a força para fazer horas extras, a sabedoria para cortar um gasto desnecessário. Deus age no ordinário, no nosso dia a dia. E é por isso que precisamos estar com os olhos da fé bem abertos para reconhecer sua mão agindo. A inquietação e a ansiedade nos cegam para essas pequenas manifestações da graça. Quando estamos imersos na preocupação, nosso campo de visão se estreita e só conseguimos enxergar o problema. A fé, ao contrário, amplia nossa visão, permitindo-nos ver as inúmeras possibilidades e soluções que Deus coloca em nosso caminho. Portanto, a cura financeira proposta por Santa Teresa através de Mateus 6,31 é um processo de reeducação da alma. É aprender a dançar conforme a música da confiança, mesmo quando a tempestade parece assustadora. É regar a semente da fé com atos diários de gratidão, boa administração, generosidade e oração. É entender que a nossa segurança financeira não está atrelada à nossa conta bancária, mas à nossa conexão com o dono de todo o ouro e de toda a prata. E quando essa conexão se torna a prioridade da nossa vida, todo o resto, como prometeu Jesus, nos é acrescentado. Mas essa jornada de confiança, embora transformadora, não nos isenta das batalhas espirituais. Existe uma força que se opõe ativamente à nossa paz e prosperidade, uma força que se alimenta do nosso medo e da nossa dúvida. Para nos mantermos firmes nesse propósito de fé, precisamos de uma armadura, de um refúgio inabalável. E é aqui que a sabedoria dos santos nos aponta para uma das mais poderosas ferramentas de proteção espiritual que a humanidade já conheceu, uma fortaleza divina capaz de silenciar o sussurro da escassez. Quando a ansiedade financeira atinge seu pico, quando as pressões externas e as dúvidas internas parecem esmagadoras,
A fé simples e a confiança cotidiana, embora essenciais, podem parecer insuficientes para acalmar a tempestade. É nesse momento de clímax espiritual, de batalha intensa pela paz da alma, que precisamos de um refúgio, uma fortaleza impenetrável. E a tradição da Igreja, ecoando a sabedoria dos santos, nos entrega uma arma de poder incalculável, o Salmo 91. Este não é apenas um poema antigo, é uma declaração de guerra espiritual, um decreto divino de proteção, livramento e provisão. Recitar o Salmo 91 não é um ato de superstição, mas uma ativação consciente da aliança mais poderosa que existe, a aliança entre uma alma que crê e o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Cada versículo é uma promessa, uma garantia selada com o sangue de Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pense na profundidade dessa imagem. Habitar não é uma visita esporádica, não é um recurso de emergência. É fazer morada, construir sua vida, sua mente, suas emoções, sob a proteção direta de Deus. É viver em um estado de consciência onde não importa o que aconteça no mundo físico, seja uma crise econômica, a perda de um emprego ou uma dívida inesperada, sua verdadeira identidade está segura, escondida em Deus. A sombra do Onipotente não é um lugar de escuridão, mas de refrigério e proteção contra o calor escaldante das tribulações. Quando a preocupação financeira começar a queimar sua mente, corra para essa sombra. Feche os olhos, respire fundo e declare: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Sinta o poder dessa verdade acalmando seu sistema nervoso e silenciando as vozes do medo. O salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso é um ato de vontade. É uma escolha deliberada de redirecionar seus pensamentos. A mente ansiosa diz: estou perdido, não há saída, minhas dívidas são minha fortaleza. A fé, armada com o Salmo 91, interrompe esse discurso de derrota e proclama a verdade superior. Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza. É uma batalha de narrativas, e a que você escolhe alimentar determinará sua realidade. O inimigo da nossa alma é perito em lançar laços do passarinheiro, armadilhas financeiras, propostas enganosas, investimentos que prometem muito e entregam ruína. Ele também envia a peste perniciosa, a mentalidade de escassez, a inveja, o desespero, que contaminam nossa alma e nos impedem de prosperar. O Salmo 91 é o antídoto. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ao orar com este salmo, você está pedindo a Deus discernimento para evitar as armadilhas e proteção para que sua mente não seja contaminada pelo veneno da negatividade e do medo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é talvez uma das promessas mais poderosas em tempos de crise econômica generalizada. Você pode ver notícias de demissões em massa, de empresas falindo, de inflação galopante. O mundo ao seu redor pode estar em colapso financeiro. Mas a promessa divina é que a sua realidade não precisa ser ditada pela realidade coletiva. A aliança que você tem com Deus cria uma redoma de proteção ao seu redor. Isso não significa que você não enfrentará desafios, mas significa que eles não terão o poder de te destruir. Você não será atingido no seu espírito, na sua fé, na sua confiança de que Deus proverá. E essa resiliência espiritual é o que, em última análise, garante sua recuperação e vitória material. O Salmo 91 é a materialização da promessa de Mateus 6,31. Enquanto Mateus nos dá a ordem, não andeis inquietos, o Salmo 91 nos dá a ferramenta para obedecer a essa ordem. Como não andar inquieto? Habitando no esconderijo do Altíssimo. Como vencer a preocupação com o que comer ou vestir? Confiando que Ele nos cobrirá com suas penas e que debaixo de suas asas estaremos seguros. A prática constante de orar o Salmo 91.
especialmente em momentos de angústia financeira, reprograma nossa mente subconsciente. Ela substitui os padrões de medo e vulnerabilidade por padrões de segurança, confiança e poder divino. Torna-se a sua primeira resposta instintiva à crise, em vez do pânico. A urgência de incorporar o Salmo 91 em sua vida diária não pode ser subestimada. Estamos em uma batalha espiritual constante, e o campo de batalha mais feroz é a nossa mente. As preocupações financeiras são uma das armas preferidas do inimigo para nos tirar da paz e nos afastar de Deus. O Salmo 91 é o nosso escudo, nossa espada, nossa fortaleza. Reze-o pela manhã para blindar o seu dia. Reze-o à noite para entregar suas preocupações e dormir em paz. Escreva-o e coloque em sua carteira, em sua mesa de trabalho. Memorize-o, para que ele flua de seu coração nos momentos de tentação e desespero. Ao fazer do Salmo 91 a trilha sonora da sua jornada de fé, você descobrirá uma força que não sabia possuir. A força de permanecer calmo no meio do caos, de ser criativo quando outros estão paralisados pelo medo, e de testemunhar milagres de provisão que desafiam qualquer explicação lógica. Mas existe um segredo final, uma chave que potencializa o poder tanto da confiança de Mateus 6,31 quanto da proteção do Salmo 91. Não basta apenas acreditar e orar, é a forma como integramos isso em um ritmo de vida que determina a profundidade da transformação. Qual é o elo final que conecta a entrega da preocupação à manifestação da vitória completa? A jornada que iniciamos com a revelação de Santa Teresa sobre Mateus 6,31 e que nos levou à fortaleza do Salmo 91, encontra sua plenitude em um princípio final, o motor que impulsiona toda a engrenagem da vida espiritual, a constância. A transformação duradoura, a cura profunda dos problemas financeiros e a paz que excede todo entendimento não são frutos de um único ato de fé ou de uma oração fervorosa feita em um momento de desespero. São o resultado de uma caminhada perseverante, de uma decisão diária e inabalável de permanecer em comunhão com Deus. A constância na oração é o que diferencia uma solução temporária de uma transformação permanente. É como regar uma planta. Você não pode jogar um balde de água uma vez por mês e esperar que ela floresça. Ela precisa de um suprimento constante, de um cuidado diário. Da mesma forma, nossa fé precisa ser nutrida todos os dias através da oração, da meditação na palavra, da prática da gratidão. A oração constante cria um canal aberto e desobstruído entre você e Deus. Quando esse canal está limpo, a orientação divina flui livremente. As respostas para os seus problemas financeiros não vêm mais como um relâmpago raro, mas como um fluxo contínuo de sabedoria, discernimento e paz. Você começa a tomar decisões financeiras mais acertadas, não porque se tornou um especialista em finanças, mas porque está sintonizado com a mente daquele que é o dono de todo o conhecimento. A constância transforma a oração de um monólogo de pedidos em um diálogo de intimidade. Você para de apenas apresentar a Deus sua lista de dívidas e necessidades e começa a ouvir suas estratégias, seus planos, suas promessas para a sua vida. É nessa escuta atenta que a verdadeira riqueza é revelada. Deus pode lhe dar uma ideia inovadora, inspirá-lo a desenvolver um talento esquecido ou simplesmente lhe dar a força para perseverar em seu trabalho com uma nova atitude de excelência, o que, inevitavelmente, levará ao reconhecimento e à recompensa. Essa prática perseverante da fé, combinando a entrega da preocupação, Mateus 6,31, com a declaração de proteção, Salmo 91, opera uma mudança química em nosso ser. Ela literalmente reconfigura nosso cérebro, criando novos caminhos neurais baseados na confiança e na paz, em vez do medo e do estresse. O hormônio do estresse, o cortisol, que é liberado em abundância quando nos preocupamos com dinheiro, é prejudicial à nossa saúde e bloqueia nossa capacidade de pensar com clareza. A oração constante, por outro lado, libera endorfinas e outros neurotransmissores associados ao bem-estar,
criando um estado fisiológico ideal para a resolução de problemas e para a criatividade. A vida de Santa Teresa é o maior testemunho do poder da constância. Suas reformas, seus escritos, sua profunda união com Deus não aconteceram da noite para o dia. Foram o resultado de anos de oração disciplinada, de enfrentamento das próprias fraquezas e de uma determinação feroz de nunca abandonar o caminho da intimidade com Cristo, mesmo nos momentos de maior aridez espiritual. Ela nos ensina que a perseverança na oração é a maior prova de amor e confiança que podemos oferecer a Deus. É dizer a Ele: Senhor, eu confio em Ti não apenas quando sinto Tua presença ou vejo milagres, mas também no silêncio, na espera, no processo. Eu permaneço aqui, fiel, porque sei que Tu és fiel. E é essa fidelidade que move o coração de Deus e desbloqueia as bênçãos que Ele anseia por nos dar. Ao concluir esta jornada, entenda que a cura para seus problemas financeiros não é uma fórmula mágica, mas um convite a um novo estilo de vida. Um estilo de vida onde cada manhã começa com a entrega de suas ansiedades a Deus. Onde cada desafio é enfrentado sob a proteção do Salmo 91. Onde cada dia é uma oportunidade para aprofundar sua comunhão com o Pai através da oração constante. Essa é a verdadeira prosperidade. Viver em paz, segurança e intimidade com a fonte de toda a vida, sabendo que, como consequência natural dessa união, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não se trata de não ter problemas, mas de ter um Deus maior do que qualquer problema. Não se trata de ausência de lutas, mas da certeza da vitória. Que você possa abraçar este caminho não como um fardo, mas como a mais emocionante aventura de sua vida. A aventura de descobrir, a cada dia, a profundidade do amor e do cuidado de um Pai que anseia por te ver livre de toda preocupação, para que você possa viver a vida abundante que Ele planejou para você. Que o Espírito Santo cele esta verdade em seu coração e lhe dê a graça da perseverança. Que a paz de Cristo, que desafia toda a lógica humana, inunde sua mente, seu lar e suas finanças. E que você se levante hoje, não mais como um escravo do medo, mas como um filho amado do Rei do Universo, caminhando em confiança e autoridade. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você, sua família e seu trabalho, hoje e para sempre. Amém.